maravilhosas! Você já ouviu falar em gravidez sem sintomas? Pois bem, no vídeo de hoje vou contar para vocês o meu relato de como eu descobri a minha gravidez com 4 meses, já aí no segundo trimestre de gestação. E também vou contar para vocês um pouquinho de como foi essa jornada mais linda da minha vida. Se você gosta desse tipo de vídeo, já te convido a te inscrever aqui no canal. Já vai deixando o seu like e vem fazer parte da nossa família. Bom, gente, senta que lá vem a história. E para que vocês possam entender o contexto, eu vou começar do começo, tá bom? Eu tenho um relacionamento de quase 9 anos. Eu e meu marido nos conhecemos em 2015. Tínhamos amigos em comum. E no meu aniversário de 15 anos, ele me mandou uma mensagem me parabenizando pelo meu aniversário. A gente começou a conversar e ficamos amigos durante um bom tempo. E depois de um período, ele me pediu em namoro e é aí que começa a nossa história. E quando eu engravidei no ano passado, já tínhamos mais de 7 anos de namoro. E é por isso que aquela frase faz muito sentido na minha vida. Não temos filho quando queremos, mas sim quando precisamos. Porque o meu filho, de fato, veio para ressignificar a minha vida e para me trazer muita alegria. Eu sempre falo isso porque o meu bebê chegou numa época muito turbulenta da minha vida. E ele veio em forma de acalento, de calmaria. Ele realmente foi a resposta de Deus na minha vida. Nessa época que eu engravidei, sem saber, eu estava passando por um momento muito difícil da minha vida, uma época de mudança, onde eu precisei abrir mão do meu grande sonho, que era ter minha loja física, por um problema que aconteceu. E eu estava ali numa fase de mudança, onde eu iria continuar trabalhando, com a minha loja, porém com e-commerce, de forma online. E eu precisava de espaço. Na época eu morava com a minha mãe, meu quarto é pequeno lá na casa dela. Então eu precisava me mudar, precisei tomar essa decisão de alugar uma casa, me mudar, porque eu precisava de um cômodo somente para a loja, para o estoque e tudo mais. Então, gente, conversando com o Lucas, a gente decidiu morar junto. Dessa forma a gente uniria o útil ao agradável, já que a gente estava aí mais de 7 anos juntos. E já tínhamos o plano de morar juntos também. Gente, sério, Deus é tão perfeito que tudo foi se encaixando. Na mesma época que eu tomei essa decisão, o Lucas conseguiu um emprego e surgiu a oportunidade da gente alugar essa casa onde estamos morando. E, gente, foi se encaixando tudo certinho e cooperando para que desse certo. E no mês passado fez 1 ano que nós estamos morando aqui nessa casa. E como eu disse, nessa fase de mudança, adaptação, eu já estava grávida sem saber. E parece que Deus estava ajeitando tudo. Porque só para vocês terem uma noção, nessa época que eu fechei a minha loja física e mudamos aqui para casa, eu já estava com 2 meses de gestação. E, gente, eu me esforcei muito no início da gravidez. Fiz coisas que grávida não deve fazer de forma alguma. Vou dar um exemplo para vocês. Sabemos que no início da gravidez é mais delicado, precisa cuidar. E quando a gente se mudou para cá, eu ainda estava adaptando a casa para receber o meu cachorro. Ele é de porte grande, ele é bravo e ele ficou aí 1 semana mais ou menos na casa da minha mãe. Para vocês terem uma noção, do bairro onde eu moro para o bairro da minha mãe, indo de a pé, dá mais ou menos 1 hora. E durante essa 1 semana eu fiquei indo lá de a pé na casa da minha mãe para cuidar do cachorro. Para vocês terem uma noção, eu chegava lá e deitava no chão de tanto cansaço que eu tava. Outra coisa que eu fiz também nessa parte minha do início da gestação, no primeiro trimestre, que eu não poderia ter feito, foi ter ido pagado promessa de a pé, sim, gente, para Aparecida. Acho que todo mundo conhece, é onde fica a Basílica de Nossa Senhora, que inclusive estamos no mês dela, nessa semana passada aí foi dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. E nessa mesma data, no ano passado, grávida aí de mais ou menos 3 meses para 4, eu estava indo de a pé pagar uma promessa. O caminho é longo para uma grávida, não poderia ter ido, mas eu acredito muito que Deus, com a intercessão de Nossa Senhora, estava cuidando do meu bebê, porque graças a Deus deu tudo certo, ele não teve nenhum problema por conta desse meu esforço.
E hoje é dia 18 de outubro, fazem exatamente um ano que eu descobri que eu estava grávida, com exatas 13 semanas e 3 dias do meu terceiro para o quarto mês de gestação. E, gente, essa data, relembrar essa data, traz muitas memórias boas, porque foi a melhor coisa que já aconteceu em toda a minha vida. Nada que aconteça, por mais espetacular que seja, não vai ser tão especial quanto descobrir que eu estava gerando o amor da minha vida no meu ventre. Mas e aí, Lavínia, como que você descobriu que você estava grávida, sendo que você falou que não teve sintomas? Bom, gente, desde o início da gestação, Deus já incomodava o meu coração, me mostrando que eu estava grávida. Ele colocou isso no meu coração. Porém, eu achava que era coisa da minha cabeça. E já fazia um bom tempo que eu estava adiando para fazer o teste. Até que chegou um dia que eu comentei com o Lucas que eu estava suspeitando que eu pudesse estar grávida. Então ele falou, vamos fazer um teste. E eu decidi fazer mais por desencargo, né, de consciência. Mas enfim, o Lucas me convenceu e naquele mesmo dia a gente foi na farmácia comprar o teste. Para vocês terem uma noção como eu achei que era coisa da minha cabeça, mesmo que quando a mãe está grávida ela já sente no coração, mas a gente não consegue acreditar. A gente foi numa primeira farmácia, só tinha aquele teste que ele mostra semanas e é bem caro, tava R$70. Aí o Lucas veio no carro e falou pra mim, amor, só tem esse teste. Aí eu falei assim, não, é bobeira gastar dinheiro, vamos procurar outra farmácia que tem aquele teste mais baratinho de fitinha. Porque, sério, gente, eu não estava acreditando mesmo que eu estava grávida. Enfim, fomos numa segunda farmácia, lá tinha esse teste mais simples de fitinha. Chegamos em casa e meu coração estava assim, batendo a 1000. Só para vocês terem uma noção, eu não esperei nem o Lucas estacionar o carro na garagem. Eu já saí do carro, fui pro banheiro fazer o xixi. E o recomendado é sempre a primeira urina do dia, porque ela é mais concentrada, então o resultado é mais preciso. Mas a ansiedade estava tão grande que eu fui pro banheiro, fiz o xixi no copinho e coloquei a fitinha. E foi eu colocar a fitinha dentro do xixi que na hora já subiu os 2 risquinhos. E o resultado era gravidíssima. E, gente, foi muito engraçado, porque na hora eu não conseguia acreditar. Eu achei que eu tava vendo coisa. Aí eu chamei o Lucas pra ver se realmente ali tinha 2 risquinhos. E, gente, eu vou pegar aqui o teste pra vocês verem, que eu guardo até hoje. Olha aqui pra vocês verem, gente. Deixa eu ver se tá dando pra ver certinho. Como é bem nítido que tem 2 risquinhos. Só que na hora eu achei que eu tava vendo coisa que não era, chamei o Lucas pra ver, ele falou, tem 2 risquinhos. E assim a gente ficou paralisado na hora, sem ter reação nenhuma, mas por dentro foi uma mistura de emoção, uma mistura assim, um mix de emoção, sabe? E eu não conseguia nem demonstrar o que eu tava sentindo, porque era um sonho sendo realizado, mas é uma mistura de medo, já vem vários pensamentos, mas sempre a alegria de saber que tem um serzinho ali vindo para alegrar a sua vida, para mudar a sua vida, sempre prevalece. Mas na hora é um mix de emoção, né, gente? Só quem já engravidou sabe do que eu tô falando. E na hora a gente fez ali o teste, mas como vocês sabem, esse teste aqui de farmácia, ele não é 100% preciso. Então ali é 99,9. E se eu fizesse parte desse 0,1, né? A gente nunca se sabe. Então eu decidi não contar pra ninguém e esperar pra ter certeza com o teste do exame de sangue. E naquele mesmo dia eu já queria fazer o teste, porém já era 4 horas da tarde. Eu fiz esse teste aqui, gente, de farmácia. Foi numa quarta-feira, que caiu dia 18 de outubro de 2023, numa quarta-feira às 4 horas da tarde. Eu sei porque assim que eu fiz o teste eu já tirei foto. Eu vou deixar a foto aí pra vocês verem. E naquele mesmo dia eu já entrei em contato com a clínica, já tava pra fechar, e eles fazem esse tipo de exame somente no período da manhã. Então, gente, eu já queria fazer o mais rápido possível, porém é a única clínica que tem aqui na minha cidade, então não tinha jeito, eu tinha que esperar. E na quinta-feira, já no dia seguinte, toda ansiosa, já me arrumei, acordei, nem com
consegui dormir, gente. Eu não posso nem falar que eu acordei, porque eu nem consegui dormir nesse dia de tanta ansiedade. Então, logo no dia seguinte, eu já fui pra clínica pra fazer o teste do exame de sangue pra ter certeza do resultado. Então, eu fiz o exame na quinta-feira, eu tô vendo aqui, porém, o resultado só foi sair, gente, na segunda-feira. Então, imagina nesses de 4 para 5 dias, mais ou menos, a ansiedade que eu fiquei sem dormir à noite, pensando, será mesmo? E já ali programando a minha vida de como seria. E, gente, para vocês terem uma noção da minha ansiedade, eu entrei na Shopee e comecei a comprar roupinhas neutras. E eu nem tinha a real certeza confirmada, assim, que eu estava grávida. Porém, eu já tinha certeza no meu coração, porque há muito tempo, como eu disse pra vocês, Deus já havia me falado que eu estaria grávida. Chegou aí a segunda-feira, o dia que ia acabar a ansiedade, eu fui lá de carro na clínica, peguei o resultado, entrei dentro do carro, abri, gente, o exame. E olha, gente, eu realmente esperava que ia vir escrito bem grande, positivo ou negativo. E o resultado veio em números, para vocês verem, 120.301 ml. Como eu nunca estive grávida, era ali minha primeira gestação, eu fiquei sem entender nada. Eu falei, ué, na minha cabeça viria escrito positivo ou negativo, e veio esse monte de número e o valor da referência. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Acho que não vai dar para vocês verem certinho, mas o valor da referência do lado. E eu ali no nervosismo tentando comparar, 120.301. Aí eu fui comparar aqui e eu não tava entendendo nada. E até agora eu não entendo nada, gente. Acho que é aqui, ó. Eu estaria entre... Eu vou tentar deixar uma foto aí pra vocês, se eu ver que no vídeo não deu pra ver certo. Mas eu estaria entre 7 e 14 semanas. Eu falei, impossível. Então eu fui, entrei novamente dentro da clínica, achei que eu tava vendo coisas erradas. Entrei lá na clínica e perguntei pra atendente. Falei assim pra ela, olha só, você pode me explicar o resultado? Aí ela falou que não, que eu deveria marcar um pré-natal e na primeira consulta o médico ali poderia me orientar certinho. E aí vem mais uma ansiedade. E eu, como uma boa ansiosa que sou, cheguei em casa, fui fazer o quê? Perguntar pro professor Google, coloquei lá o resultado do exame e lá estava falando que teria uma grande possibilidade de ser uma gestação gemelar ou é uma gestação já bem avançada, que foi o meu caso, que como eu disse para vocês, eu estava realmente aqui com 13 semanas, por isso que deu um número tão grande no resultado, no caso seria de 7 a 14 semanas. Eu falei assim, tá, se não for aí a gestação gemelar, pode ser que eu esteja aí de 7 semanas, então ainda dá tempo de eu programar a minha vida, porque aí não seria nem 2 meses, seria de 1 para 2 meses. Para acabar com toda essa dúvida, será que é gemelar, será que é gestação avançada? Peguei e fui no postinho, porém aquele dia já estava muito tarde, o postinho já tinha fechado. Fui no dia seguinte para marcar o meu pré-natal. E meu pré-natal foi marcado e esse postinho que eu fui foi do bairro da minha mãe, onde eu morava. E tem postinho em todos os bairros, porém como o meu cadastro era lá, eu decidi começar o meu pré-natal lá. Enfim, gente, na minha primeira consulta do pré-natal, que realmente eu poderia tirar todas as minhas dúvidas, tirar toda essa angústia do coração, foi uma enfermeira, que é a enfermeira-chefe que faz lá o pré-natal, não foi diretamente com o médico ou obstetra. E essa enfermeira falou pra mim que realmente poderia ser uma dessas duas coisas, ou a gestação gemelar ou a gestação avançada. E ela falou pra mim que eu só teria certeza, ela falou pra mim falar mais ou menos a data da última menstruação. E eu falei pra ela que eu não sabia mais ou menos, porque, gente, como eu tava passando por uma fase de muito estresse, eu achei que poderia ter havido esse atraso por conta disso, porque já tinha acontecido outras vezes, por isso que eu não desconfiei de gravidez. Aí eu falei pra ela mais ou menos e ela fez lá a conta e falou que eu poderia estar com 4 meses, porém só confirmaria essa hipótese na primeira ultrassom. Aí eu fiquei em cima
cima do postinho por conta que ela não me deu nenhuma data prevista de quando que eu poderia fazer essa minha primeira ultrassom. E olha, gente, de tanta ansiedade eu não consegui esperar esse retorno do SUS de quando seria a minha primeira ultrassom. Eu até acabei mudando de postinho por conta desse transtorno, porque eu sempre tava indo lá e eles falavam que ia marcar, nunca marcava a ultrassom. Então eu acabei pagando numa clínica particular. Eu tô aqui com o ultrassom, eu vou abrir pra mostrar pra vocês. E eu me arrependi, gente, porque, como a gente sabe, o ultrassom não é barato. E nessa clínica onde eu fiz, olha, foi péssimo. Lá, o Léo, ele tava na posição cefálica. E quem é mãe já fez ultrassom sabe que a posição cefálica é dificílima para saber o sexo do bebê. Mas essa nem era a minha real preocupação ali no momento. Eu só queria saber se ele estava bem, de quantas semanas eu estava, queria ouvir o coraçãozinho. Só que eles foram muito ríspidos, sabe, gente? Eu acho que quando a pessoa trabalha nesse meio de cuidar das pessoas, a gente tem que dar um bom tratamento. Eu sei porque eu trabalho com o público, não na área da saúde, mas eu trabalho com o público, então eu trato as minhas clientes de forma maravilhosa, sabe? Do jeito que eu gostaria de ser tratada. E nessa clínica, por ser minha primeira ultrassom, eu criei uma grande expectativa que eles me mostrariam com detalhes, já que eu estava pagando assim com o meu dinheiro, não era nem plano, porque eu não tenho plano de saúde. E assim, foi bem ríspido e eu acabei me arrependendo depois. A parte boa foi que eu pude saber, né, que ele tava bem e tudo mais. Mas a moça, tipo assim, a médica, né, a obstetra, não fez nenhum esforço pra me explicar nem nada, ou até mesmo pra tentar ver o sexo do bebê. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Nessa minha primeira ultrassom que eu fiz, deixa eu ver aqui a data, foi no dia 30 de outubro. Eu descobri a minha gestação no dia 18, ali, que é pelo teste de farmácia. E no dia 30 de outubro eu fiz a minha primeira ultrassom. E aqui, olha, gente, na ultrassom constou que o Léo estava com a idade gestacional estimada 14 semanas e 2 dias. E ele estava pesando 94 gramas. E deu que estava tudo certinho. Apareceu aqui, não sei se vai dar pra vocês verem. Essa foi a minha primeira ultrassom, primeira vez que eu ouvi o coraçãozinho do meu bebê. Imagina a emoção que eu senti. Foi uma emoção muito grande. E, gente, Deus, ele é tão bom na minha vida que na mesma semana que eu tinha feito essa primeira ultrassom aqui no particular, chegou um papel pra mim no postinho que tinha sido agendado a minha ultrassom pelo SUS, mesmo eu tendo mudado de postinho. O postinho lá do bairro da minha mãe fez pra mim, né? Acho que eles já tinham feito toda a papelada e já tinham encaminhado e estava aguardando o retorno lá da Secretaria de Saúde e marcaram a ultrassom pra mim, que foi no dia 9 de novembro, 10 dias ali após a minha primeira ultrassom. Eu já fiz mais uma que foi pelo SUS, né? Ela é mais simples, não tem imagem nem nada, mas foi muito emocionante esse dia, gente. Nessa fase que eu... detalhe, gente. Quando eu fiz o teste de sangue, eu esqueci de falar pra vocês. Quando eu tive a certeza, no mesmo dia eu já contei pra toda a minha família. E como todos trabalham, eu não teria que esperar pra contar ali pessoalmente, eu não consegui esperar. Eu contei pra todo mundo pelo WhatsApp, mandei mensagem, eu montei ali no Canva, no aplicativo, eu montei ali uma imagem falando, tipo, pra minha mãe, parabéns, você vai ser vovó. Pro meu pai, parabéns, você vai ser vovô. Pra minha irmã, parabéns, você vai ser titia. Pra minha avó, parabéns, você vai ser bisavó. E mandei ele no WhatsApp pra todo mundo e o pessoal ficou assim, sem entender nada. Aí a mãe falou, como assim, você tá grávida? E a minha tia também, mas foi uma alegria muito grande. E o Léo, assim, é a melhor coisa da nossa vida. E já falei pra vocês, né, o nome do meu bebê é Léo. E esse nome, ele foi escolhido, na verdade seria Leonardo. E ele foi escolhido desde quando eu e o Lucas conversávamos sobre o nosso futuro, os nossos planos. A gente conversava que se a gente tivesse uma filha, chamaria Lívia.
E se a gente tivesse um filho homem, né, chamaria Leonardo. O nome Léo, assim, tem um significado muito importante. Pesquisando sobre o significado do nome, ele significa leão, forte, corajoso, aquele que é determinado, sabe? É isso que eu quero que meu filho seja. Eu estou criando um homem que seja determinado, respeitoso, forte, que nunca desista dos seus sonhos. E quando eu vi o significado desse nome, eu falei assim, vai ser Léo sim. Aí a gente decidiu colocar somente Léo, que tem esse significado maravilhoso. Então, voltando aqui para a ultrassom. Como eu falei pra vocês, 10 dias após eu fazer a minha primeira ultrassom no particular, que eu fiquei decepcionada, eu consegui pelo SUS. É mais simples, mas eu consegui ouvir o coraçãozinho, ver o bebê. E nesse dia, tinha uma nova ansiedade aqui, ó, no peito. Saber o sexo, se seria menina ou menino, porque eu já tinha ali a certeza que eu estava numa gestação avançada. Então eu já queria ali fazer tudo. Eu já queria começar a fazer o enxoval. E, gente, esse quarto aqui onde eu estou é o quarto do Léo. E antes de eu descobrir a gestação, eu estava montando aqui o meu e-commerce, já que a casa é de dois quartos, desculpa. É de 2 quartos. Um é o nosso e o outro era o e-commerce. E onde era o e-commerce, eu fiz o quartinho do meu bebê. E meu estoque da minha loja, eu deixo num cantinho lá no meu quarto mesmo. Enfim, gente, chegou o dia da tão esperada. Fiquei tão feliz quando eu soube que eu poderia fazer novamente uma ultrassom nesse tão curto período de tempo. E chegou o dia, eu estava assim, maravilhada, esperando, super ansiosa. Tava ali, nossa, comendo chocolate, vendo dicas para como o bebê sair da posição cefálica, já que na primeira ultrassom, como eu disse, ele estava na posição cefálica e é difícil ver o sexo do bebê nessa posição, porque ele fica praticamente de costa aqui. E eu já queria saber o sexo, como eu disse pra vocês, pra já começar a fazer o enxoval ali. Eu já tinha comprado, como eu falei, algumas coisas na Shopee, assim, coisas neutras. Mas eu queria, de fato, comprar ou azul ou rosinha. E nessa ultrassom, antes de ir, eu comi muito chocolate. Eu não sei se é mito ou verdade que ajuda ou não ajuda, mas de fato me ajudou. Acho que foi mais a oração mesmo, que eu fiquei rezando ali pra conseguir saber o sexo, senão eu teria que esperar até a próxima ultrassom. E assim, eu não pagaria mais naquele período por conta que ele estava na posição cefálica. Então, caso nessa ultrassom eu não conseguisse, eu ia esperar ali um tempo pra fazer de novo. Enfim, chegou ali o médico, gente, foi super atencioso esse obstetra, assim, sem comparação com o do particular que eu fui. Ele me explicou certinho, mostrou, gente, ele mostrou os detalhes do bebê pra mim. Olha, aqui é a coluna dele, falou ali as partes dos órgãos, ele já tava todo formado. Eu não vi nem tive aquela fase que a mãe vê só o fetinho, eu já vi já um bebê formado na minha barriga. E a minha barriga, gente, era bem pequenininha, já tava com 4 meses e nem parecia que eu estava grávida. Eu vou deixar a fotinha aí pra vocês verem. Enfim, gente, chegou aqui a data da ultrassom, fui fazer, o médico foi super atencioso e o Léo estava com 113 gramas. E aí ele ainda estava na posição cefálica, mas esse médico, ele fez ali o trabalho dele muito bem feito, conseguiu ver o sexo do bebê. Aí no final ele não tinha me falado ainda o que era. Eu já tinha visto que o bebê estava bem, já tinha ouvido o coraçãozinho, visto os órgãos, e só faltava eu saber se daria ou não para saber o sexo. E ele já tinha visto, inclusive o Lucas, que estava ali acompanhando, ele me acompanhou em tudo na gestação, ele já tinha visto o que era, ele meio que já sabia. Ele falou assim, amor, se não tivesse dado para ver, eu falaria que era homem. Mas, enfim, gente, o médico no finalzinho ali da ultrassom me perguntou, na verdade eu já falei pra ele, doutor, já cortei ele, dá pra saber o que é? Aí ele falou assim pra mim, isso que eu ia falar pra você agora. Ele perguntou se eu ia fazer algum chá revelação, né, se eu queria ali já saber o sexo, e na hora eu falei assim, doutor, pode falar, porque eu não tenho coração mais pra aguardar pra fazer um chá revelação.
Então eu peguei e ele já me falou, é um meninão. E gente, eu já tinha certeza, já sabia, porque naquela fase ali da gestação que a gente não sabe ainda qual o sexo do bebê, as pessoas perguntam se a gente já sente o que é e tudo mais. E as pessoas falavam, você tem cara de mãe de menina. E eu falava, não, eu acho que é menininho, mas o que for, vindo com saúde, essa é a frase da mãe, né? Vindo com saúde tá ótimo, e realmente era isso. Mas no meu coração, pra vocês terem uma noção, essas roupinhas que eu dizia neutras, era roupinha com personagem já de menino. Então ali o enxovalzinho que eu já tinha montado nesses primeiros dias, já era pra um menino, não combinaria tanto com uma menina. Então eu já tinha ali a certeza que era o Léo nas nossas vidas. Gente, dei uma pausa para beber uma aguinha e fui fazer mamar também pro Léo. Agora voltando aqui, após aí eu descobrir qual era o sexo do bebê, já comecei a fazer ali todo o enxoval. E o acompanhamento do meu pré-natal continuava, né? E como eu disse pra vocês, eu tinha iniciado meu pré-natal no postinho do bairro da minha mãe, que fica longe pra eu ir. O Lucas às vezes me levava de carro, mas às vezes não conciliava com o horário do trabalho dele. Então pra mim era muito melhor aqui no meu bairro, porque o postinho fica na rua de trás da minha casa e dá pra cortar aqui na esquina da minha casa. E minha casa literalmente é na esquina. Então assim, alguns passos eu já estaria no postinho. Mudei pra cá e foi a melhor escolha que eu fiz em toda a minha vida. O atendimento aqui era diferenciado, como eu disse pra vocês, eu tive um transtorno em relação à primeira ultrassom minha. Então aqui nesse postinho, como eu disse pra vocês que eu mudei, maravilhoso. O atendimento e tudo mais. E eu amei fazer o meu pré-natal. Enfim, por que eu falo que foi a melhor escolha que eu fiz mudar? Porque no postinho onde a minha mãe mora, eles não tinham me pedido exame de sangue. Eles tinham ali me pedido o exame para ver, né, se tinha alguma coisa, mas não o exame da tipagem sanguínea. E é importante saber o seu tipo sanguíneo, e eu não sabia qual era o meu tipo sanguíneo. E o Lucas também não sabia qual era o tipo de sangue dele, por incrível que pareça. Eu nunca tinha ouvido falar em incompatibilidade sanguínea. E aqui eles me orientaram sobre isso, se eu sabia, né? Me perguntaram se eu sabia qual era o meu RH sanguíneo. Eu falei que eu não sabia. E eles marcaram um exame de sangue tanto para mim quanto para o Lucas. E eu tô olhando assim para baixo porque eu peguei os exames para falar tudo com mais precisão para vocês. E aí que começa a angústia da grávida. Porque nesse exame de tipagem sanguínea constou que eu era A negativo. E assim, eu nunca nem soube. A gente estuda biologia, né, gente? Mas a gente não leva pra vida. Eu, no caso, eu já ouvi falar, só que eu nunca achei que eu era o RH negativo. Então, eu sou o tipo sanguíneo A negativo. E fiquei na esperança ali de abrir o resultado do Lucas e ele também ser negativo, porque aí seríamos compatíveis. E tá aqui o exame do Lucas, ele é O positivo e eu sou A negativo. Enfim, somos incompatíveis do tipo sanguíneo. E aí que começou minha angústia, porque aí eu perguntava no pré-natal para a doutora, né, se tinha algum problema por conta disso, e eu ficava muito angustiada. Ela falou pra mim que não tinha problema por conta de eu já estar ali no segundo trimestre da gestação, que tem mais risco no início, porque eu não sou especialista, mas vou tentar explicar um pouquinho pra vocês entenderem de como funciona. De acordo com o que me passaram, de acordo com o que eu aprendi com a obstetra e também pesquisando na internet. Quando o casal é compatível, o homem é positivo. Meu cachorro latiu aqui, eu pausei. Bom, como eu estava dizendo, quando o casal é compatível, tem o mesmo tipo sanguíneo, seja positivo ou negativo, não tem nenhum problema na gestação. Ou até mesmo quando o homem é o RH negativo e a mulher positivo, também não tem nenhum problema, porque o tipo sanguíneo positivo, ele aceita o negativo, então não tem problema. Agora, no meu caso, eu era
o RH negativo e o Lucas positivo. Então, o meu corpo, ele poderia não aceitar a gestação, ainda mais se o Léo puxasse a tipagem sanguínea do pai dele, positivo. Então, o meu corpo poderia entender que ali seria algum intruso e tentar ali expulsar o bebê. Mas isso é mais no início da gestação, como a doutora disse, no primeiro trimestre. Mas mesmo assim eu ficava muito angustiada. Eu cheguei nesse dia em casa com o resultado do exame, já assim, muito triste, muito preocupada, né, com o que poderia acontecer com o meu bebê. Então, como o fator RH do Lucas era positivo e o meu negativo, eu já comecei a pesquisar sobre incompatibilidade sanguínea, porque eu queria de fato saber como funcionava. E foi isso que eu passei para vocês, que eu vi na internet. Eu fiquei preocupada, porque eu via lá alguns relatos do bebê que poderia nascer faltando algum órgão, enfim, muito triste mesmo. Porém, por outro lado, eu fiquei muito feliz, porque vendo relatos de casais que têm a incompatibilidade, e depois eu até mesmo perguntei para a obstetra para ter certeza, quando há incompatibilidade é muito difícil a mulher engravidar. Tem mãezinhas, né, mulheres que estão tentando ser mães. Eu vi relatos de mulheres que já tiveram mais de 10 perdas gestacionais e não conseguia levar essa gestação para frente por conta que o corpo entendia que era um intruso ali, algum vírus, sabe? E criava anticorpos para combater aquela gravidez e a gravidez não ia para frente. Então, vendo esses relatos, gente, nossa, eu fiquei realmente muito feliz mesmo, porque Deus é tão bom na nossa vida que mesmo com a incompatibilidade, a minha gestação já estava ali muito avançada. Aqui, ó, o exame foi no dia 22/11 que foi feito, né, o exame. Então, assim, a minha gestação já estava bem avançada ali no segundo trimestre, o bebê já estava todo formadinho, a gestação estava avançando, não era motivo de preocupação, mas mesmo assim, gente, eu ficava preocupada. Mas sempre quando eu estava com essa angústia no meu coração, preocupada, eu ia no meu quarto, ajoelhava, conversava com Deus e na hora, gente, na hora, saía toda essa angústia do meu coração. Eu tinha certeza, Deus, era como se Deus olhasse ali pra mim e falasse assim: filha, vai dar tudo certo. E eu tinha essa certeza no meu coração. E assim, gente, depois que descobrimos que éramos incompatíveis, todo mês eu precisava fazer ali exame de sangue pra observar ali meu corpo, como que tava. E também foram feitas muitas e muitas ultrassons. E eu vou mostrar uma aqui pra vocês, que dá pra ver certinho o rostinho do Léo. E as ultrassons eram caríssimas, gente. Essa aqui, por exemplo, eu paguei R$425. E eu sempre queria estar fazendo ultrassom pra mim ver o bebê e ver que tava tudo certinho. E também eu fiz, olha isso, tudo exame de sangue. Tudo exame de sangue e de urina pra tá vendo se tava tudo certinho. Todos esses aqui são exames que eu fiz durante o meu pré-natal. E também, gente, aqui essa ultrassom, que foi, tipo assim, a melhor ultrassom que eu já fiz. Valeu cada centavo, porque esse aqui, gente, foi no particular. Vou até falar aqui o nome da clínica, foi na Gaia Diagnósticos, que é numa cidade aqui próxima à minha. E o médico, gente, excelente, um excelente médico, explicou pra mim tudo. E tipo assim, de forma didática, sabe? Porque tem médico que explica, você nem sabe o nome ali do órgão que o médico tá falando. E esse aqui não, ele falava assim, e aqui é a cabecinha, a parte do crânio que a gente tá vendo assim de cima. E me explicava tudo certinho, eu consegui entender tudo, eu saí sem nenhuma dúvida de lá. E essa aqui que eu fiz, essa ultrassom que eu fiz nessa clínica, foi no dia 22, não, minto, no dia 9 de janeiro de 2024. Dia 22 foi a data da última menstruação.
E aqui, gente, tudo certinho. Olha aqui pra vocês verem, tudo bem detalhado, tudo bem explicado. Até vendo aqui a ultrassom, eu já conseguia entender de fato. Aqui as informações, tudo certinho. Até os diâmetros de tudo, o tamanho que tava tudo, o pé, o fêmur, tudo, gente, tem tudo aqui. E eu amei essa ultrassom. Eu amei de verdade. Eu tô procurando aqui pra vocês. Aqui, olha só, gente. Vou mostrar pra vocês. Que coisa linda. E aqui nessa ultrassom, até a imagem é mais nítida. Dá pra você entender tudo certinho. E aqui, ó, o estômago, fígado, coluna, vértebra, tudo explicadinho. Eu simplesmente amei essa ultrassom que eu fiz. Aqui, ó, pra ter certeza que era menininho, o médico até marcou aqui. E o que eu mais gostei, que eu fiquei namorando a minha gestação toda, foi essa fotinha aqui, ó. Que foi a fotinha 3D do rostinho do Léo. Já que nas outras ultrassons, nenhuma eu tinha conseguido ver o rostinho dele por conta da posição. E nessa aqui, olha pra vocês verem, o rostinho dele tá bem aqui, ó, o nariz, a boca, é bem aqui é a parte aqui da placenta, né, as partes ali do útero. E o rostinho dele tá bem aqui escondidinho, o médico conseguiu pegar ali um ângulo pra ver. Já que a gestação, quase a gestação toda, o Léo ficou cefálico, que já é ali uma posição propícia para o parto normal. Enfim, gente, depois de tudo aí, né, dos exames, muitas ultrassons, muitos exames de sangue, chegou também a data do exame da curva glicêmica, que é o que, gente? Para saber se temos aí diabetes gestacional, que é um exame onde vê ali a curva glicêmica para ver se tá tudo certinho. E eu não sei, não vou saber ao certo falar para vocês quantas semanas que eu estava, mas foi em fevereiro, 2 meses antes de eu ganhar o Leozinho, que ele nasceu em abril. A minha data prevista do parto, gente, era pro dia 27 de abril. Eu estava esperando ansiosíssima para um parto normal. E quando eu estava com 37 semanas, eu fiz a minha penúltima, ultrassom, porque depois teve mais uma, né? Peguei aqui para vocês verem, essa ultrassom foi feita no dia 8 de abril, ali no mês que o Léo nasceu. E nessa ultrassom, eu fiz naquela primeira clínica que eu tinha feito, que eu não tinha gostado, porque nas outras era tudo datas muito longe para fazer. E eu estava aqui, ó, mostrar para vocês, com 37 semanas e 2 dias. E já não bastasse toda a preocupação que eu tinha com essa questão da incompatibilidade sanguínea, nessa ultrassom que eu fiz, deu assim, ó, gente, vou mostrar pra vocês. Primeiro, eu estava com 37 semanas, deu aqui um peso estimado que o Léo já estava com 3 quilos 224 gramas, com 37 semanas. Então, bem grande ali. Tava tudo certinho com os batimentos cardíacos dele. E aqui foi a minha preocupação na conclusão da ultrassom, que estava dizendo assim que constou um aumento no índice de pulsatilidade e resistência da artéria uterina esquerda, podendo estar relacionado a DHEG, que é o que ali? A pressão, né? Daí tava falando aqui que o fluxo do feto placentário tava sem alteração e que tava certinho, mas constou aí essa resistência na minha artéria uterina esquerda. Aí vai a ansiosa pesquisar no Google o que era. E tava ali relacionado, porque lá eles não explicaram, tá, gente? Só jogaram assim pra eu ficar preocupada, não falaram nada. Aí já começou a minha preocupação. Como eu já estava com 37 semanas e 2 dias, eu fui conhecer a maternidade onde eu iria ganhar o Léo.
E eu aproveitei para levar essa última ultrassom que eu tinha feito para a obstetra lá da maternidade ver. E ela marcou para mim com urgência uma outra ultrassom, que foi a minha última, para ver o que de fato estava acontecendo. Porém, gente, eu fiz a última ultrassom e chegamos à conclusão que era só ali no momento que eu estava com a minha pressão alterada. E eu até sei o motivo, como eu disse, foi na mesma clínica que eu tinha feito meu primeiro ultrassom que eu não tinha gostado. O motivo foi que a ultrassom tinha sido marcada para 8 horas e eles pedem 15 minutos de antecedência pra gente chegar na clínica. Eu cheguei às 7 horas da manhã e eu fui sair de lá quase 1h da tarde, isso na sala de espera, tá bom? Porque depois, pra fazer de fato ali o exame, você não fica nem 10 minutos dentro da sala. E eles não deixam gravar nem nada. E o meu marido entrava pra trabalhar 1h da tarde. E assim, a gente saiu de lá faltando alguns minutos pra ele entrar pra trabalhar, sendo que a gente chegou lá às 7 horas da manhã, o exame estava marcado pra 8, então eu fiquei nervosa e foi por isso que deu essa alteração na ultrassom. Não era nada relacionado ao bebê e isso acalmou muito o meu coração. Nessa última ultrassom que eu fiz lá na maternidade, gente, foi assim, muito boa também. E o médico ficou super assustado. Vou contar pra vocês o porquê. Nessa última ultrassom que eu fiz, eu estava com 39 semanas e 2 dias, ou seja, ali na reta final da gestação. Eu ia completar 40 semanas no dia 27, que era a data prevista do parto. O Léo poderia nascer até de 41 semanas. E eu estava super esperançosa e já ali na expectativa para o parto normal, já estava me preparando para isso. Porém, como eu disse, o médico ficou assustado, porque nessa minha última ultrassom deu que o Léo já estava com quase 4 quilos. E ele até me perguntou assim: mãezinha, qual é a via de parto que você quer, né, que você pretende? Aí eu expliquei pra ele que eu queria a via de parto que fosse mais segura pra mim e pro meu bebê principalmente, mas que eu queria tentar o parto normal se fosse possível. E ele deu um sorriso, sabe, gente, que eu fiquei sem entender por que ele tá sorrindo. Como é a minha primeira gestação, eu não sabia mais ou menos o peso que os bebês nasciam. Não tinha essa informação de que 4 quilos era um bebê grandão. E ele falou pra mim que o meu bebê era considerado bebê gig, ou seja, é um bebê grande para a idade gestacional. O médico que fez a minha ultrassom ali, que eu falei pra vocês que ele ficou um pouquinho assustado com o tamanho do bebê, ele falou que era um bebê, um dos maiores que ele já tinha visto, que tava gigante, e só que é um peso estimado, né, gente? Como disse aqui, poderia ser 500 gramas a mais ou a menos. Então ele poderia ter ali 3,5 kg ou 4,5 kg. Ai, gente. Enfim, esse médico que fez a minha ultrassom, ele me encaminhou pra obstetra, pra ela analisar ali o meu caso, né? E eu sem entender nada, gente. Ele me explicou tudo, mas essa parte do peso grande pra idade gestacional, eu tava assim, sabe? Muito feliz, meu bebê tá crescendo. E como eu falei pra vocês, eu fiz o exame da curva glicêmica, eu não tive nenhum problema em questão de pressão alta, em questão de diabetes. A minha gestação foi super saudável e inclusive sem nenhum sintomas, como eu disse pra vocês. A única coisa que eu senti durante a minha gestação foi ali no finalzinho, que eu senti, né, o peso da barriga, mas não é um sintoma, mas sim um incômodo ali mesmo. Enfim, gente, mudei até aqui o ângulo, que o sol tá batendo muito forte. Enfim, esse médico, ele me encaminhou para uma obstetra para ela me explicar certinho. E ela me falou, eu entrei lá na sala dela, ela perguntou para mim novamente qual era a via de parto que eu queria. E eu falei a mesma coisa que eu tinha falado pro outro médico. E ela falou assim: então, você já está com 39 semanas, já está aí na reta final da gestação. Você tem algum sinal de trabalho de parto? E eu estava tendo, gente, contração de treinamento, porém ela era bem leve, sabe? Não tinha dores nem nada, minha barriga só endurecia e ficava toda torta. Aí eu expliquei pra ela, ela falou assim que ia fazer um exame meio chatinho em mim. Falei, tudo bem. Gente, ela descolou minha placenta, eu quase fui de arrasta pra cima, porque pensa numa dor insuportável.
E aí ela me explicou que tinha descolado ali a minha placenta e ela pediu pra eu ficar em observação durante 1 hora ali na maternidade. Aí eu fiquei lá sentada e veio uma enfermeira, perguntou pra mim se eu já tinha, né, sido atendida. Eu falei pra ela que eu estava aguardando, que eu tinha que ficar em observação. Daí ela falou assim pra mim: mulher, vai lá na rampa, sobe, desce, senão você vai ser mandada embora pra casa hoje. Aí eu fui me exercitar, né? Eu não sabia. Fiquei lá subindo, descendo a rampa, subindo e descendo. E a médica já tinha me falado dentro da sala dela que caso eu não entrasse em trabalho de parto até o dia 24, teria que ser um parto induzido. Ou seja, eu estava ali no hospital no dia 22/4. Eu tinha 2 dias para ter ali um parto normal, natural. Ou senão eu teria que decidir entre ter uma cesárea ou ter um parto normal induzido. Então eu fiquei numa angústia, gente, tremenda. Eu falei assim, entre o parto normal induzido e a cesárea, eu não sei qual que é pior. Porque assim, gente, a minha mãe trabalha, eu não tenho rede de apoio. Então pra mim seria 1000 vezes melhor o parto normal por conta da recuperação. Então eu estava pensando nisso, não era nem tipo assim frescurar e tem que ser o parto normal, não. Eu estava pensando no pós-parto, porque o pós-parto, quem já teve normal sabe que é muito melhor do que o pós-parto da cesárea, que, né, não pode fazer muito esforço ali, ambos não podem, mas a recuperação do parto normal, de fato, é melhor. Mas, gente, então foi isso que ela me falou, me passou ali, e eu fiquei subindo e descendo rampa, subindo e descendo, e eu voltei na sala dela. Ela falou assim que eu podia vir embora para casa, que qualquer sinal de trabalho de parto eu poderia estar ali voltando para a maternidade. E, gente, foram os 2 dias mais longos da minha vida, do dia 22 ao dia 24. Eu fiquei ali em casa fazendo exercício, fiquei no chuveiro o maior tempão ali com água quente caindo das minhas costas. Começou a sair o meu tampão, eu fiquei muito feliz, porque cada vez que eu ia no banheiro era um pedaço de tampão saindo, e eu achei que eu ia entrar em trabalho de parto. Mas eu não vou entrar a fundo nesse assunto de parto. Eu vou deixar aqui para vocês comentarem para mim se vocês querem um relato de parto, se você quer que eu faça o meu relato de parto e conte para você como que foi essa experiência do parto de um bebê Gig com mais de 4 quilos, você deixa aí nos comentários que eu trago para vocês num próximo vídeo. Deixa muito like para eu saber que vocês querem. E enfim, gente, o Leozinho nasceu no dia 24 de abril. Forte, saudável, cheio de saúde. Está aqui, olha o tamanho desse bebezinho da mãe. Olha que coisa mais linda da minha vida, gente. Eu glorifico a Deus e agradeço todos os dias pela vida do meu filho que nasceu cheio de saúde, venceu aí a incompatibilidade sanguínea. E para vocês terem uma noção, ele nasceu com um tipo sanguíneo no pai dele e forte, saudável, feliz. E eu amo muito essa maravilha, essa bênção de Deus, esse grande milagre em minha vida, que é o meu filho. Mas enfim, gente, esse foi o relato aí de como que eu descobri a minha gravidez. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Enfim, gente, se você assistiu até aqui, muito obrigada. Um grande beijo no seu coração. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like também. E me siga lá nas redes sociais, vou deixar aqui na tela pra vocês, pra gente ficar mais pertinho. Por lá eu compartilho um pouquinho de como que tá sendo essa aventura da maternidade. Enfim, gente, um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Manda um beijo pra Cis. Manda. Dá um sorriso.